rabadão, coisa leve, de noite, porque aqui todo mundo é javali, certo, Tom? Hambúrguer de javali, era comida assim, só comida leve. A comida era assim porque a palavra também era de pesada, né? Então aqui o negócio nós é porque a gente é javali mesmo. Eu preciso contar rapidamente a história do javali. O javali é um bicho que a gente adotou e que ele é um bicho muito resistente. Ele vive em qualquer ambiente. Embora todos queiram destruí-lo, ele nunca desiste. É assim somos nós, os crentes, em que somos perseguidos, tentando nos eliminar, nos tirar de circulação, mas quanto mais nos perseguem, mais forte nós estamos. O javali é um bicho que defende a família, ele enfrenta o caçador para que a fêmea e os filhotes fujam, vive em qualquer ambiente, deserto, praia, floresta, qualquer lugar o javali. Assim somos nós e os nossos missionários, que a gente resiste a qualquer coisa. E uma coisa que influenciou muita gente ser chamados de javalis do Senhor foi que o Papa Leão X, na encíclica da Exsurge Domini, de 1535, chamou Lutero de esse javali selvagem. Isso está nós temos a cópia disso aqui no Mackenzie, tem um irmão nosso que tem as cópias de todas essas encíclicas, e tem essa aí, nós vimos ela ficou exposta aqui no Mackenzie, e a gente teve a oportunidade de ler realmente que ele chamou o Lutero de javali selvagem. Então nós somos como Lutero, nós somos javali selvagem, não vamos entregar os pontos. O triste é ver que nossas reuniões estão diminuindo em número depois da pandemia. Isso não é agradável de se ver. Embora tudo esteja sob os cuidados e todo o domínio é do Senhor, não é nosso, mas a gente tem sentido muito esse problema de diminuição dos homens na reunião. Não sei se é por causa da comida que não tem, né, Tom? Ou realmente as coisas da internet facilitam muito que a pessoa fique quieta em casa. O coronel é o único que está com atestado médico, porque ele realmente não poderia estar aqui hoje, mas, pela graça do Senhor, esse aí é o milagre vivo. O coronel sobreviveu com 5% do pulmão respirando. Deus o protegeu, ele não foi para o respirador, e ele é um milagre vivo. Vocês podem olhar a cara dele aí. Se vocês não conhecem o milagre vivo, esse aí é o milagre vivo. Foi pela misericórdia. Ele tem uns testemunhos muito interessantes que ele deu, que depois eu vou deixar ele contar, que realmente é uma coisa maravilhosa. Você vê a mão do Senhor na recuperação desse homem. Porque os javalis sem o Coronel Amaro não são os mesmos. A gente sente muita falta dele. Mas o Senhor está o restaurando e ele já vai estar entre nós. Certo, Coronel? Então você faz a oração inicial, meu irmão. Apaga um pouquinho a luz, Diogo. Com grande prazer. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo, Pacheco? Legal. Então vamos orar, queridos. A alegria está de volta, mesmo que remotamente. Mas vamos orar, agradecendo ao nosso Deus pela alegria de estarmos vivos. Isso é importante. Estarmos com saúde, termos a nossa família, termos condições de voltarmos para casa, estarmos com a nossa família. Isso é singular. Isso é singular. E Deus me deu essa oportunidade de ir para um hospital, passar pelo vale da sombra da morte, me trazer de volta. Graças à misericórdia de Deus, graças às orações dos irmãos que, desde os tempos eternos, o Senhor determinou que acontecesse dessa forma. Eu louvo Ele por isso, por ter usado os irmãos graciosamente para me sustentar em oração e, como o Pacheco disse, estar aqui nesse momento como mais um milagre de Deus nesta igreja. Vamos orar então. Deus de amor, de misericórdia, Pai Santo, Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado em cima do teu povo, Pai amado, sobre o teu povo, Deus, dando a eles, Deus, a cura, dando segurança, dando emprego, dando paz, Deus, dando a igreja boa, Senhor, como a nacional, para
estarmos juntos em oração, unidos em oração, ó Deus. Ó, quão suave, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Ó Senhor, muito obrigado, Deus. Movimenta o coração dos homens, ó Deus, para que essa nossa reunião, Deus, não fique tão vazia, Deus. Sabemos que muitas vezes o jantar é um atrativo, Deus, mas que possamos ir às nossas reuniões para encontrarmos contigo, Deus, sobretudo na palavra, Deus, e na comunhão também, Pai. Mas ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre diante de Ti, Deus, nas nossas reuniões, sobretudo, Deus, nos fortalecendo e nos alimentando, Senhor, não só o corpo, mas principalmente o espírito, Pai. Sobretudo com o pregador desta noite, Deus, que o Senhor possa abençoá-lo para que ele fale aos nossos corações, Deus. Dá-nos, ó Deus, um coração singular, dá-nos, ó Deus, um coração parecido com o de Cristo Jesus, dá-nos, ó Deus, honestidade de Jesus, dá-nos, ó Deus, propósito como Jesus teve, Pai. Dá-nos, ó Deus, condições de sermos sacerdotes, profetas, provedores, ó Deus. Dá-nos condições de sermos protetores dos nossos lares, ó Deus. Dá-nos condições de sermos homens segundo e o padrão Jesus, ó Pai. Fica conosco, Deus, com perdão dos nossos pecados. Dá-nos alegria, Pai amado, de poder nos reunirmos novamente, Pai. E fortalece, meu Deus, nos livrando dessa pandemia, Senhor, dessa praga que é o coronavírus, ó Deus. E que, Pai amado, possamos depois, ó Deus, falar de Ti, falar para os nossos irmãos das maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Fica conosco, orienta-nos, ó Deus, e fala conosco através do Teu pregador. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aqui nós temos o Java Banda, mas em inglês fica Java Band. Band. Vamos louvar então, Tom. Amém. Meus irmãos, eu aprendi que Deus não procura casa cheia, Deus procura verdadeiros adoradores. Amém? Vamos adorar então. Vem adorar. As palmas. 1, 2, 3. Diego, tem letra? Vem. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás diante adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua
Glória a Deus. Vamos cantar o cântico. Aquele que sonda o meu coração. Toda voz, aleluia. Jesus, em tua presença? Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor.
separava, o véu que separava, já não separa mais. Outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de adorarmos o Senhor. O nosso coração esteja aos teus pés, cuidadosos em ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria chamar aqui o pastor Navarrete, que é o nosso pastor do grupo de homens, para orar e apresentar o pastor Fábio Ribas, que vai nos trazer a palavra. Gente, queria convidar o reverendo Fábio Ribas já para se posicionar. E eu fiz um desafio, né, com o reverendo no nosso tema, o homem piedoso, né, e a cultura popular, né, brasileira. É um desafio. Pode subir, reverendo Fábio Ribas. Ele dispensa a apresentação, membro da nossa igreja aqui. Esteja à vontade entre nós e que Deus esteja falando conosco. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um aqui. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do reverendo Fábio, que aceitou estar presente aqui, trazendo a tua palavra, ó Pai, diante de um grande desafio, ó Pai, que é cada um de nós vivemos uma vida piedosa diante deste mundo, ó Pai, que o Senhor esteja usando o teu servo, abençoando, e o Espírito Santo fale aos nossos corações. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reverendo Fábio. Abrir a... Ó, dá uma melhorada aí. Obrigado, querido. Abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu vou ler do verso 19 ao 23. Livro de Atos, capítulo 16. Paulo e Silas açoitados e presos. Verso 19, diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar,
porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Queridos, gosto muito desse texto, gosto muito dessa passagem, porque ela expõe como que quando interessa, nós usamos a cultura para uma grande desculpa, fazendo uma resistência ao Evangelho, para que o Evangelho não avance. Na verdade, pela minha experiência e provavelmente pela sua também, quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando sobre cultura, defendendo a cultura, mas no fundo, quando nós olhamos as políticas públicas, quando nós olhamos de fato o que essas pessoas estão defendendo, nós vemos que os interesses não são reais, não são verdadeiros. Muitas vezes a cultura é usada como desculpa para impedir o avanço do Evangelho, como o texto que nós lemos. Eu acho esse texto surpreendente. Eu gosto muito desse texto, porque ele expõe a hipocrisia que acontece em quaisquer culturas do mundo, desde aquele tempo. Veja que Paulo e Silas são levados, julgados, apanham, açoitados, e o que é dito sobre eles? Olha só que interessante. A partir ali do metade do verso 20, né? O que dizem aos pretores? Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos... Olha a desculpa cultural aí. Quer dizer que o Evangelho não pode avançar porque você é calapalo? O Evangelho não pode avançar porque você é quilombola? Porque você é cigano? E quando o Evangelho chega, quando o missionário chega, quando a igreja chega, o que o texto está dizendo para mim e para você? Qual é a grande desculpa, a grande mentira, a grande falácia, o grande engano que nós todo dia ouvimos quando andamos por aí conversando com as pessoas? Elas dizem para nós que nós estamos errados, que nós, na verdade, estamos fazendo com que eles recebam e pratiquem uma coisa que eles não podem porque eles são de uma outra cultura. No caso do texto, porque eles são romanos. Mas a igreja não pode avançar porque o Evangelho destrói a cultura. Veja que aqui no livro de Atos, já nós encontramos esta falácia, esta mentira que tanto a igreja missionária enfrenta cotidianamente. O Evangelho não pode avançar porque o Evangelho é de uma cultura específica e ele vai impor uma prática sobre os outros contrária à cultura deles. É essa grande justificativa. Mas, queridos, eu quero chamar sua atenção. Por que eu chamo de falácia? Por que o texto bíblico expõe na nossa cara, assim, olha, patentemente, que tudo isso é um teatro, é uma grande mentira, como acontece até o dia de hoje. Se você ler os versos anteriores ao texto que nós lemos aqui nesta noite, você sabe que a cultura está sendo usada como desculpa, porque a verdadeira razão de Paulo e Silas estarem sendo açoitados, julgados, é porque o Evangelho atrapalhou o lucro, o ganho. Veja lá, a cura de uma jovem adivinhadora, a partir do verso 16. Olha, essa é a grande verdade. Queridos, nós como missionários, a partir do momento que nós entramos em novas culturas, nós ouvimos muito essa mentira de que o Evangelho destrói a cultura.
Mas eu e você, como igreja, precisamos estar atentos, porque as verdadeiras razões são mais profundas. Essas razões são aquelas que saem na mídia. São as razões usadas para que missionários sejam expulsos de determinadas regiões. Mas, na verdade, o evangelho incomoda o ganho, o lucro, o status quo, uma série de regalias, e eu vi isso tudo com os olhos, como diz minha mãe, com os olhos que essa terra há de comer. Queridos, vou pensar aqui no Parque Indígena do Xingu, onde nós estivemos ali trabalhando no tempo total entre o parque e a cidade, 7 anos naquela região, moramos na aldeia, convivemos com um povo específico, moramos com eles, trabalhamos com eles, e quantas vezes eu vi antropólogos, tantas pessoas das universidades, das ONGs, entrando nessas regiões e tirando foto, fazendo entrevista para os seus mestrados, para os seus doutorados. O governo federal financia as universidades, financia as ONGs. Esse sistema cultural não pode mudar, esse sistema cultural não pode ser alterado, porque senão muita gente vai deixar de ganhar em cima deles. Então pouco importa se está entrando as drogas, pouco importa se está entrando a doença venérea, pouco importa se estão entrando tantas coisas que, na verdade, têm destruído de fato a cultura, como, por exemplo, bebida alcoólica, como, por exemplo, drogas levadas até mesmo por funcionários do governo. Pouco importa que essas coisas estejam entrando, mas o que é o grande argumento é que o evangelho destrói as culturas. Queridos, olha que coisa impressionante isso, numa experiência que eu vi acontecer com uma família de missionários. Eles trabalhavam com um determinado povo no norte do estado do Mato Grosso, e eles estavam lá com sua família morando na aldeia. Houve muita pressão para que eles fossem retirados da região. A FUNAI finalmente consegue retirá-los de lá. Só que quando aquela família de missionários sai daquele povo indígena, logo após começa um projeto de construção de uma barragem. Então muita gente começa a morar próximos às aldeias, próximo ali àqueles povos, aquelas regiões. E essas pessoas, esses trabalhadores, começam a introduzir uma série de práticas danosas àquelas culturas da região, levando bebida alcoólica, levando doenças venéreas, levando uma série de coisas que passam, aí sim, a minar, destruir, arrebentar com aquelas culturas. 10 anos depois, presta bastante atenção nisso, 10 anos depois desses eventos, 10 anos após a saída daquela família de missionários daquela região, a própria FUNAI escreve uma carta pedindo que aquela família retornasse, porque eles perceberam que a presença da família missionária no meio daquele povo era sal e luz. Na verdade, o evangelho protege. O evangelho missionário no meio do povo mostra para o povo que aquela cultura majoritária que está invadindo a sua terra, que está pressionando a realidade cotidiana do povo, nem tudo na minha cultura que brilha é ouro. Sabe quem que vai mostrar isso para ele? Eu e você. Nem tudo que brilha na minha cultura é ouro, mas se insiste em dizer que eles são calapalo, que eles são quilombola, que eles são ciganos, e que o evangelho destrói a cultura. Meus amados, eu quero chamar a sua atenção, porque existe uma perseguição velada no Brasil. Quantos missionários trabalham com pessoas dessas etnias, desses povos, e à medida que, por causa do aprendizado da Bíblia, por causa do aprendizado ali junto com o missionário,
Essas pessoas muitas vezes são alfabetizadas, avançam na escola, tudo em função do aprendizado da palavra de Deus. E aí então, quando essa pessoa, esse indígena, avança, é preciso cortar na cabeça do Estado, na cabeça da universidade, na cabeça dos inimigos do Evangelho, este mal pela raiz. Duas coisas eu vi acontecer nessa caminhada. Primeiro, a realidade de que, quando havia projetos sociais, quando se abriam propostas de emprego, bolsas de estudo, não se oferecia para aqueles que trabalhavam com os missionários. Dava-se para outras famílias, mas quando sabia que aquela família estava ali trabalhando junto com o missionário, para eles não era oferecido. Isso é perseguição, não é? E depois dizem que o nosso país é democrático, mas eu vi isso com os olhos que a terra há de comer. Uma segunda maneira de perseguição que nós temos visto é que, à medida que esse que está trabalhando junto com o missionário começa a avançar, a crescer, a tomar domínio dos elementos da sociedade majoritária, começa a dominar a língua portuguesa, começa a avançar no seu grau de escolaridade, é preciso então tirá-lo, arrancá-lo do missionário de alguma maneira. Nós tivemos o plantio de uma igreja em plena selva amazônica, São Gabriel da Cachoeira. Você pega Manaus, vai de avião para São Gabriel da Cachoeira, e você ainda vai pegar um dia e meio de barco para dentro lá. E havia um rapaz de uma família, e ele cresceu, ele converteu, ele se tornou líder daquela igreja, Igreja Presbiteriana da Graça, é o nome dessa igreja plantada em plena selva amazônica. E o que o governo fez? Claro, quem não quer um indígena bem preparado, líder no seu povo, foi totalmente formado ali na palavra de Deus, cresceu, tem uma visão agora da cultura majoritária e da própria cultura. Vamos pegá-lo para ser o professor de todas as aldeias do povo. Queridos, isso mataria aquela igreja nascente. É uma maneira de você cortar ali pela raiz. Nós, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, da nossa IPB, nos reunimos e fizemos um plug, né, junto com outras pessoas que foram levantadas, e aquilo que o Estado ofereceu a ele como salário, nós oferecemos, estamos dando para ele, porque nós queremos ele como pastor, como líder, ali naquela aldeia, e com aquela aldeia, aquela igreja madura, para alcançar outras aldeias daquele mesmo povo. Queridos, nós precisamos investir. Então nós não podemos permitir que a cultura, como sempre é usada, como desculpa para que o Evangelho não avance. Procure as verdadeiras razões. Como o próprio texto bíblico mostra a mim e a você, as verdadeiras razões, as razões ocultas, estão ali. Cava um pouco mais. Não se deixa levar pela mídia, pelo que aparece na televisão, no jornal. As críticas que a igreja recebe, que os missionários recebem. Nós, como igreja do Senhor, precisamos compreender que nós estamos numa grande batalha. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra esses poderes que atuam nesses sistemas, partidos, igrejas, instituições, ONGs. Meus amados, os inimigos do Evangelho são muitos aí fora, e nós, como igreja, precisamos nos arregimentar para apoiar mais o trabalho missionário, compreender qual é o grande chamado da igreja. Queridos, hoje nós temos aí dois desafios, né? Dois temas: cultura e piedade. E o que é cultura? Na nossa sala, agora domingo, na nossa sala de EBD, né, no domingo aqui na IPN, eu dei uma definição de cultura bem simples, que eu gosto muito, que é aquela que vem da origem da palavra cultura, que significa cultivar. É aquilo que eu cuido e que eu recebi da minha família. Eu recebi da minha família
A cultura, quando nós todos aqui nascemos, nós já nascemos dentro de um sistema cultural que já existia antes da gente, a gente vai morrer, ele vai continuar. Então, cultura tem a ver com isso que eu recebo dos meus pais, que eu recebo da minha família e que eu devo cuidar, preservar. Essa noção de cultura, essa definição de cultura, para mim, ela é muito legal, porque ela vai casar com a definição de cultura calvinista. Porque, veja só, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus fez os céus e a terra, quando Deus estabeleceu toda a criação, esta casa de Deus, que é o universo com todas as coisas, Ele entregou para os nossos pais, Adão e Eva, para que eles cuidassem, para que eles dominassem, para que eles avançassem com essa cultura, que é a cultura do reino de Deus. Eles receberam isso de Deus, mas por causa do pecado, nós sabemos que algo terrível aconteceu, que agora todas as culturas do mundo, elas possuem coisas boas, inclusive a nossa, por causa da imagem e semelhança de Deus em cada um de nós. Nós produzimos cultura, e por causa da imagem de Deus em mim e em você, quando nós compomos uma música, quando nós criamos arte, literatura, quando nós dominamos tecnologicamente este mundo dado por Deus, esta sabedoria, este conhecimento, essa inteligência, essa habilidade, isso tem a ver exatamente pelo fato de que eu e você fomos criados por um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus artístico, e o nosso Deus nos deu essa criatividade. Toda a cultura do mundo, eu e você, quando avançarmos, perceberemos esse contexto. A beleza, e se há beleza, e se há justiça, e se há verdade, a Bíblia nos ensina que só existe uma fonte para tudo isso: Deus. Em todas as culturas do mundo, Deus. Mas por causa do nosso pecado, também em toda a cultura do mundo, inclusive na brasileira, inclusive na minha e na sua, existe os danos terríveis do pecado. Toda cultura no mundo que nós avançarmos, não importa se é uma tribo indígena, se é uma aldeia quilombola, não importa se é no Japão, na China, não importa. Há coisas lindas, belas, verdadeiras por causa de Deus. Mas há o pecado também. E eu e você, em Cristo Jesus, conseguimos discernir pelo ensino da palavra o que é que, quando o Evangelho chegar, vai brilhar, vai dinamizar. O Evangelho aprovará determinadas questões dentro de quaisquer culturas do mundo, porque não é tudo pecado nem do demônio, mas é, na verdade, reflexo da imagem maravilhosa do nosso Deus. E está lá, meus amados, no campo missionário, está lá em qualquer cultura do mundo, mas o Evangelho também revela para mim e para você, que dentro dessas culturas existe o pecado, existe o abominável e terrível pecado. E quando o Evangelho entra nessas culturas, o pecado ele é confrontado, extirpado, e é isso o que o Evangelho faz. O Evangelho não destrói culturas. Essa é uma mentira. E quando eu olho para a cultura brasileira e vejo esta cultura sincrética, misturada, não é verdade? Bagunçada no bom sentido também, tá, queridos? Nós fomos formados, né, por tantas... Às vezes nós pensamos só em 3 grupos, não é? Os portugueses, os africanos e os indígenas. Mas nós temos uma riqueza cultural no Brasil maravilhosa, né? O meu sogro, ele é descendente de alemão, e ele conta umas histórias para mim muito interessantes, quando Getúlio Vargas, ele proibiu que se falasse as línguas nativas dos imigrantes no Brasil. Então, de uma hora para outra, dentro das escolas, todo mundo tinha que falar português, e o tempo todo ele só falando alemão.
E ele conta para mim que o grande ato subversivo dele era na hora do intervalo, todo mundo ia assim para o cantinho e ficava um conversando com o outro em alemão, porque se o professor pegasse, apanhava naquela época, era lei, acabou, todo mundo tinha que falar português. Meus queridos, alemães, italianos, japoneses, chineses, árabes, olha a riqueza cultural. Pense em Brasília. Brasília é uma cidade maravilhosa. Olha os desafios que a Igreja Presbiteriana Nacional tem. As portas de casa, com tantos estrangeiros, com tantos descendentes, vindos dos mais diferentes lugares do mundo. Há uma riqueza maravilhosa aqui, esperando por mim e por você, para que nós possamos apresentar o Evangelho. E esta é a cultura brasileira que precisa encontrar-se com a definição calvinista de cultura, porque a definição calvinista de cultura é que eu e você entendemos que a cultura, ela deve glorificar a Deus em todas as áreas dela, e eu e você sabemos que não acontece mais isso. Acabei de contar para vocês, não é? Mas o Evangelho, a proclamação do Senhor Jesus, isso vai transformando as pessoas, e as pessoas vão transformando o seu meio, e com certeza, queridos, tudo que nós fizermos a partir de então, quer comamos, quer bebamos, ou quaisquer outras coisas, faremos tudo para a glória de Deus. Esta é a definição de cultura calvinista que eu e você precisamos abraçar. Como exemplo dessa mentalidade da cultura brasileira, né, existe um soneto que eu gosto muito e eu queria trazê-lo aqui para nós, que talvez vocês lembrem, né, de Gregório de Matos, lá do tempo da escola, e ele vai ser bem interessante porque eu quero trazer para você, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de cultura brasileira, onde eu e você estamos inseridos, tá? A gente precisa entender, compreender essa mentalidade que nos forja e nos influencia a todos, mesmo evangélicos. É um soneto de Gregório de Matos, o título dele é A Jesus Cristo Nosso Senhor, estando poeta na última hora de sua vida. Não, o poeta não estava morrendo, não, mas ele escreveu isso aqui, caso ele fosse morrer, aí ele tinha isso aqui como uma fuga, uma negociação com Deus. Presta atenção, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Por quê? Quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. É num português esquisito, né? Não vou nem dizer que é um português erudito, não. É num português esquisito, já antigo, né? Mas o que ele está dizendo aqui na minha primeira estrofe? Olha só essa mentalidade de barganha, tão presente na cultura brasileira. Olha essa mentalidade de troca, de negociação que nós temos com Deus, tão presente na alma brasileira. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele pecou, mas nem por isso ele abre mão da clemência de Deus, porque ele sabe, olha só, que quanto mais ele peca, mais Deus o perdoa. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, basta que eu dê um gemidinho, que o Senhor já vem correndo me perdoar. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Isto é, toda vez que eu te ofendo com uma culpa minha, o Senhor já corre, se eu gemer, não é? Isto é, eu sei exatamente o que eu posso fazer, como colocar Deus contra a parede para receber não a graça, mas aquilo que eu mereço. Presta bastante atenção. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, lembra, ele está citando aqui a parábola, o pastor larga tudo e vai atrás daquela ovelhinha. Se o pastor, ele teve tanta glória e tanto prazer repentino em abandonar as 99 e ir atrás daquela única, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada.
Cobraia e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Queridos, é uma mentalidade de barganha, é uma mentalidade para colocar Deus, você está obrigado, se o Senhor quer a sua glória, então o Senhor vai ter que me perdoar, porque o que não vai ser do Senhor, se este pecador aqui for para o inferno? Acabou a sua glória, acabou a sacra história. Queridos, essa mentalidade de barganha é o que forma a cultura brasileira, é o que está impregnado na nossa total depravação. Esse poema, eu gosto muito dele, porque ele é de uma época, de um estilo literário, barroco, vocês lembram disso? E o barroco, ele é o estilo literário, a expressão artística da contra-reforma. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu gosto muito do barroco, eu acho fantástico, principalmente se você entender, eu e você como protestantes, como reformados, que o barroco é uma expressão artística da contra-reforma. É a resposta da Igreja Católica a nós, artisticamente. E se por acaso você já passou por Ouro Preto, você sabe o que é barroco, né? Como que a nossa cultura, ali a partir dos jesuítas, foi impregnada por esta mentalidade de barganha, de troca, de colocar Deus na parede para que ele se sentisse obrigado a receber-me. Veja que este poema não foi escrito na hora da morte. Gregório de Matos curtiu a vida dele adoidado. Quem conhece a obra literária dele sabe disso. Ele escreveu e esperou. Bom, se numa hora H eu ver que eu estou morrendo mesmo, aí eu negocio com Deus. Que Deus nos livre dessa mentalidade de negociador. Esta lógica impregnada dentro da cultura brasileira de negociador. Queridos, é muito interessante quando nós falamos, então, de cultura brasileira e percebemos essa nossa formação. Citando também aqui uma outra pessoa, porque nós viemos hoje também falar sobre cultura brasileira, o Oswald de Andrade, vocês vão lembrar também da escola, ele percebeu bem essa questão. Ele percebeu bem. Pode continuar? Ele percebeu bem, vocês estão ouvindo ainda? Ele percebeu bem essa característica da nossa cultura brasileira, tanto que ele criou aquele movimento antropofágico, lembra disso? Que era em cima das culturas indígenas, que se alimentavam de seres humanos, de outros, né? Em geral, nas mentalidades dessas culturas, você não era canibalismo é outra coisa. A antropofagia é um sistema religioso onde o meu inimigo vencido, para eu adquirir a força dele, eu o devoro, eu o como, porque aquela energia vital do guerreiro que eu ganhei vem para mim. E ele estabeleceu, então, ele entendeu, ele compreendeu acertadamente que a cultura brasileira tem essa característica realmente. Mas é uma cultura sincrética, né? Nós somos essa mistura, esse caldo. E nós temos absorvido de todos os lados, todas as influências, e tentado criar algo diferente chamado cultura brasileira. Agora, interessante, ou infelizmente, isso entrou dentro das nossas igrejas. Nós também temos visto dentro da igreja evangélica essa absorção de tudo que é influência. Parece que a gente quer receber tudo e de repente criar uma coisa nova, reinventar a roda, ou criar uma teologia à brasileira, à lá brasileira, mesmo que ela vá contra o evangelho, mas parece que nós temos nos empenhado em receber todas as influências e não questionado à luz da palavra de Deus se aquilo é bíblico ou não. Então esse cuidado, eu quero sugerir para você que você procure um artigo muito bom do reverendo Augusto Nicodemos, cujo título é A Alma Católica da Igreja Evangélica no Brasil. Tá? Esse é o título. E ele vai discutir exatamente isso.
como que é forte essa questão para mim e para você, e infelizmente, como que isso tem entrado dentro da igreja brasileira. Queridos, nós temos duas palavras, cultura e piedade. Então eu queria lembrar para vocês um texto que está lá em 2 Pedro. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, o verso 3, o verso 4. Porque nós precisamos dar uma resposta a essa cultura brasileira, que, como nós vimos aqui com Gregório de Matos, é uma cultura pecadora, uma cultura perversa e profana. E como que nós, como igreja, daremos resposta a essa cultura? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Que poderoso isso, né? Maravilhoso isso. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O texto vai continuar. Piedade é uma palavra que tem a ver com santidade, com devoção ou com verdadeira religião. Em suma, eu e você precisamos crescer na piedade. E a piedade, presta bastante atenção, é um modo prescrito por Deus para nos posicionarmos diante da cultura, quaisquer culturas, inclusive a cultura brasileira. Como enfrentar uma cultura que tantas vezes se manifesta pecadora, perversa e profana? Esse poema que eu li para vocês é profano. Na nossa expressão artística, cultural, nós estamos recheados de produções como essa. Como nos posicionar? Mas o que é piedade? E aí, aqui agora eu vou apelar para João Calvino, né? Toda vez a gente apela para ele, porque ele é que ajuda a gente mesmo, não é? Então, olha só, olha o que João Calvino fala sobre piedade. Eu chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, que o conhecimento dos seus benefícios induz. Piedade é o quê? É aquele respeito que, unido ao amor de Deus, que tudo isso é induzido pelos benefícios que nós conhecemos dele. Então veja que quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais piedosos nós somos. Piedade é um estilo de vida. E infelizmente, mais uma vez, olha como que essa questão da cultura brasileira atrapalha a igreja protestante no Brasil. Muitas vezes a nossa ideia de piedade é uma ideia católico-romana. A gente, quando fala em piedade, santidade, a gente fica esperando todo mundo levitar, né? Aparecer uma auréolazinha, igual a gente vê naqueles quadros, todo mundo brilhando, não é isso? A gente fica logo pensando em São Francisco de Assis, que conversava nas praças, aí os pombos vinham, os cachorrinhos vinham, e aí ele conversava, batia um papo, pregava a toda criatura, não é isso? Gente, olha como que a nossa mentalidade, ela é muito pequenininha e moldada pela cultura brasileira, do que realmente é piedade. Nós vivemos dentro de uma cultura, antes de tudo, católica. A nossa cultura é fortemente católica, ela é enraizadamente católica. Nós temos uma alma ainda muito mais do que católica, nós somos barrocos. A nossa espiritualidade é extremamente afetada por uma má interpretação, por uma má noção do que nós entendemos sobre o que é piedade. Porque nós carregamos ainda uma herança que nos leva para um lado que nos afasta cada vez mais daquilo que realmente é bíblico. Mas Calvino ainda fala uma outra questão. Deus nos prescreveu um modo pelo qual Ele deseja ser glorificado por nós, a saber, a piedade. Ela consiste na obediência à sua palavra. Aquele que excede seus limites
não honrará a Deus, mas sim o desonrará. Então a piedade é aquele modus de existir, de reverência e obediência à palavra de Deus, que é como Deus prescreveu que eu devo enfrentar a cultura profundamente corrupta que nos cerca. Querido, naquele livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, é bem interessante, porque o diabinho lá, ele quer perverter um cristão, e nos planos dele, uma das coisas que ele pode fazer é tirá-lo da igreja. E o diabão-chefe fala assim para o diabinho: não, rapaz, não faz isso não. Mas como não? Deixa eu desviar ele da igreja, jogar uma série de coisas. Não, vamos começar aos pouquinhos. Como que a gente vai fazer com que ele desvie da igreja, desvie do caminho do Senhor? Fácil, começa a ensiná-lo de que ele precisa de Jesus e mais alguma coisa, para que ele acrescente só Jesus não basta, só Jesus não é suficiente, ele precisa de algo mais, para que ele se sinta piedoso, para que ele se sinta mais espiritual. Só a vida de comunhão e intimidade com Deus, não, só isso não, só estar em Cristo não mostra para ele que isso não basta. É preciso que ele acrescente algo, para que ele se sinta mais piedoso, mais santo. Ele precisa fazer alguma coisa, e veja a distorção disso, e como que isso está presente na nossa cultura. Piedade, na maioria das vezes que nós perguntamos às pessoas, elas dizem para nós que tem a ver com condutas que elas têm, coisas que elas fazem. Mas biblicamente, piedade não é o que eu faço, mas é o que Deus opera em mim por meio do Espírito Santo. Do contrário, vira nominalismo ou hipocrisia. Como que nós vamos fugir dessa cultura brasileira, e muitas vezes, infelizmente, dessa cultura evangélica, tão nominal e tão hipócrita? Como fugirmos? Compreendendo de fato como é que Deus vai operar a piedade em nós. E queridos, eu quero falar de duas áreas importantes para mim e para você sobre piedade. A piedade vai nos lançar em duas esferas, então presta bastante atenção aqui, para a gente não procurar crescer em piedade, já que a piedade é o que vai me fazer me posicionar diante dessa cultura pecadora, perversa e profana, para que eu a influencie. Mas como desenvolver a piedade? São duas esferas bíblicas, e somente duas esferas, que eu quero chamar a sua atenção. Uma delas foi até comentada aqui, sobre a questão de hoje sermos tão poucos que estamos vindo à igreja. Então a primeira esfera, onde eu e você teremos a nossa piedade nutrida, a nossa santidade nutrida, alimentada, é na igreja. Primeira coisa que eu e você precisamos entender à luz da teologia reformada é que não existe piedade fora de Cristo. Então, o primeiro ponto dentro da igreja é que piedade, ela é alimentada em função da nossa unidade, da nossa união em Cristo. Eu e você precisamos estar em Cristo. Se a esfera onde a minha piedade é nutrida é a igreja, então na igreja eu estou em Cristo. Mas na igreja eu sou alimentado pela pregação e na comunhão com vocês. Como que nós cresceremos na piedade? Nos sacramentos e no ministério de ensino. O que eu quero chamar a sua atenção é que nós perdemos, e agora talvez mais ainda seja difícil de retornarmos, mas é a nossa luta, a essa ideia da igreja como família de Cristo, como coletivo, como o grupo, o povo de Deus, onde nós teremos a nossa piedade alimentada. Queridos, nós não teremos a nossa piedade alimentada lá fora. Não há nada lá fora, fora do corpo de Cristo, fora da igreja, que alimente. Não adianta escadas espirituais, não adianta nenhuma daqueles métodos
que infelizmente eu tenho visto muitos evangélicos protestantes correndo atrás de santos católicos, inclusive santos católicos da Contra-Reforma. Vou dar o nome aos bois, né? Santa Teresa e São João da Cruz, queridos, foram santos da Igreja Católica levantados para minar a reforma protestante, apresentar uma outra espiritualidade, contrária àquela de Lutero, contrária àquela de Calvino, que eram homens santos no povo, no seu trabalho. Queridos, só existe uma maneira de crescermos em piedade. A primeira esfera, veja que interessante, é a igreja. E tudo que eu falei aqui não depende de nada que eu faça. Veja, em Cristo Ele veio em mim, Ele veio a mim. Na pregação eu estou aí, ouvindo, sendo alimentado. Na comunhão com vocês estamos juntos. Nos sacramentos é a mesa oferecida. No ministério do ensino eu aprendo. Veja que a igreja, qual é o papel da igreja? É exatamente nutrir a minha piedade. Por quê? Porque na segunda esfera, na sua vida diária, que é a segunda esfera, essa piedade vai fazer a diferença lá fora. Mas veja, se na primeira esfera nós pensamos no corpo, que é a igreja, e aqui nós somos alimentados, então a nossa piedade é nutrida, na minha vida lá fora, ela começa dentro de mim, dentro da minha casa. Então a minha piedade agora, como resposta a tudo aquilo que eu recebi da igreja, eu oro, eu arrependo dos meus pecados, eu caminho a autonegação, eu carrego a cruz e eu vivo uma vida de obediência. Veja que essa é a resposta à primeira esfera. Tudo aquilo que eu aprendi aqui na igreja, agora de segunda a sexta, vamos colocar assim, ou de segunda a sábado, como vocês acharem melhor, mas o fato é que o que nós recebemos aqui, nós vivemos desde o nosso quarto, no silêncio do nosso quarto, na solidão do nosso quarto, para dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, nas nossas universidades, aonde Deus está colocando a gente. Então tudo aquilo que nós aprendemos dentro da igreja, nós saímos e fazemos e operamos lá fora, essa piedade, mostrando para o mundo qual é a proposta da palavra de Deus. Assim, aonde eu e você estivermos, nós vamos alterar, mexer, transformar, mostrando para aquelas pessoas, seja no trabalho, na faculdade, dentro de casa, o que é a piedade que enfrenta uma cultura pecadora, perversa e profana. Queridos, um dos pontos que eu falei foi carregar a cruz, né? E eu achei uma frase do Kevin DeYoung, que eu gostei muito, que também, mais uma vez, nessa expressão carregar a cruz, infelizmente, como que a gente é influenciado por essa cultura romana, né? E a gente entende aquela ideia de sacrifício, como se a gente tivesse que fazer uma série de coisas, e aquilo que a gente tem que fazer, a gente não faz. Mas olha só então a frase do Kevin DeYoung, que ajuda a mim e a você a entender o propósito de carregar a cruz. Todos nós temos de carregar a cruz, mas é uma cruz que mata nosso pecado, esmaga nossos ídolos e nos ensina que é loucura confiar em nós. Você pode carregar essa cruz? Essa cruz eu carrego. Nós não estamos falando de uma cruz que vai até Nossa Senhora Aparecida, onde a pessoa vai quilômetros e quilômetros carregando uma cruz, para tentar completar a obra de Cristo. A obra de Cristo não precisa ser completada. Ela precisa ser recebida, porque todas as coisas já nos foram dadas. Não foi isso que nós lemos no texto? Todas as coisas necessárias à sua vida e à sua piedade já te foram dadas em Cristo, na igreja. Então eu e você agora enfrentaremos a cultura. Eu quero terminar essa conversa de hoje com vocês, lembrando de um outro texto que eu gosto muito,
que é a primeira carta de Pedro. Porque tudo isso que eu conversei com vocês é exposto na primeira carta de Pedro. Pedro, ele diz para mim e para você o seguinte: olha, as boas obras, vocês estão entendendo de maneira equivocada. As boas obras não é para você converter o outro, porque não são as minhas boas obras que convertem o outro, não fui eu que morri na cruz. Pedro mostra duas razões porque eu e você precisamos atentar para as boas obras. Primeiro, porque só eu e você agora podemos fazer as boas obras para a glória de Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Você pode abrir creche, hospital, você pode dar cesta básica, mas só nós podemos fazê-lo para a glória de Deus. Atente para essa maravilha. Mas é claro que Pedro vai mostrar para mim e para você que as boas obras não se resumem a isso. Mas ele vai trazer algumas esferas: família, casamento, trabalho e a nossa relação com o Estado como bons cidadãos. Leia a primeira carta de Pedro. E ele diz então algo libertador para mim e para você nessa noite. Nós precisamos voltar com a ética protestante, com as boas obras sendo apresentadas não para convencer como uma cenourinha, né? Eu vou agora dobrar o outro para ele aceitar Jesus, como se eu pudesse fazer isso. Eu não converto ninguém, não é? Mas então por que eu apresento as minhas boas obras? Aí é a segunda razão de Pedro lá na primeira carta. O que ele diz? Primeiro, porque só eu e você podemos fazê-las para a glória de Deus. Mas segundo, queridos, porque estas obras, elas calam a boca dos nossos inimigos. Se você for um homem piedoso dentro da sua casa, na relação com sua esposa, com seus filhos, se você for um homem piedoso no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que Deus coloque você, se você se atentar para as boas obras, você vai calar a boca dos seus inimigos. Eles não terão nada contra você para falar. E você sabe o que vai acontecer a partir disso? Você estará livre para falar de Jesus. Primeira carta de Pedro é esta a proposta. As boas obras nos livram de sermos acusados e podermos falar livremente, então, do nosso Senhor Jesus. Meus amados, o grande mandamento, que é o amor, está ligado a essa esfera da piedade, do exercício da piedade aí fora. E a grande comissão, ela está ligada no corpo da igreja, nessa piedade aprendida e adquirida quando estamos juntos como corpo de Deus. E eu quero concluir esta mensagem dizendo para vocês, mais uma vez, que toda cultura tem coisas boas e coisas ruins. Mas eu e você, pela palavra de Deus, conseguimos discernir na cultura brasileira o que é que brilha a beleza de Deus, a verdade, a justiça. A pessoa pode ser um pagão, mas se ela estiver falando uma verdade, só tem uma única fonte: Deus. E toda cultura também é manchada terrivelmente pelo pecado. E cabe a mim e a você, na pregação do Evangelho, no anúncio do Evangelho, aonde quer que Deus nos leve, chacoalharmos a cultura brasileira, mostrando para eles qual é a proposta de piedade da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque a piedade avançará em meio a uma cultura pecadora, perversa e profana. Ó Deus, eu sei que há muita coisa boa, muita coisa correta,
muita coisa que brilha a tua beleza no meio da cultura brasileira. E o teu evangelho vai valorizar essas coisas. Porque isso acontece em quaisquer culturas do mundo. Mas eu sei também, Pai, que o teu evangelho, uma vez pregado, vai trazer à tona essa perversão, essa profanação, esse pecado que também existe. E é o teu evangelho, não sou eu, mas é o teu evangelho, Senhor, que vai trazer à tona e vai transformar, incomodar pessoas, que serão transformadas pelo poder do teu Santo Espírito. Mas precisa que eu e cada um que ouviu essa mensagem nos apresentemos como homens piedosos, para que a gente saiba se posicionar diante de uma cultura tão complicada como a que nós vivemos. Ó Deus, dá essa liberdade para cada um de nós, que a gente volte, Pai, às boas obras, a começar dentro das nossas casas, dos nossos casamentos, do nosso trabalho, para que ninguém tenha o que falar contra nós, para que a gente tenha essa liberdade, então, de falar de Jesus Cristo para as pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. Que desafio maravilhoso. Eu te peço, Senhor, por cada um que veio aqui nesta noite, te agradeço por cada um que ouviu esta mensagem, que a gente possa, Pai, ser nutrido da piedade dentro desta igreja, toda vez que estivermos juntos, e que fora daqui, aonde quer que o Senhor nos leve, que a gente exerça essa piedade, para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo convite, tá? Obrigado, pastor Fábio Ribas. Maravilha de palavra. Essa realmente é a tônica do grupo de homens. Aqui nós somos soldados, estamos sendo preparados. E aqui a gente recebe o armamento, que é a palavra de Deus. E nós estamos muito felizes pela tua presença e pela palavra que o Senhor nos trouxe, abençoada. Meus irmãos, o grupo de homens não está inativo, a gente continua em atividade. Nós fizemos 14 reuniões de oração de 24 horas. Estamos programando mais uma, e também o grupo de Java Angels também está em atividade, e alguns outros grupos também. Temos sido prejudicados com a presença aqui no templo, nas nossas reuniões, já era esperado isso aí, porque não tem mocotó, né, pastor? Sem mocotó e rabada, eu acho que a turma fica um pouco desanimada, não é? Isso sem a vacina também, né? Mas o grupo de homens é isso, a proposta nossa é essa, pastor Fábio Ribas. A gente vem aqui se alimentar de rabada, mas o alimento espiritual que a gente recebe é para nos preparar para a guerra lá fora. E tem feito diferença, inclusive nos pequeninos. Temos muitos meninos, muitos testemunhos de crianças que testemunham em casa, que estão aprendendo com os homens da igreja a tratar bem a mãe, a tratar bem o coleguinha, mudanças radicais em comportamento, e isso tem frutificado, graças ao Senhor, nas nossas vidas, e graças também aos grupos de estudo, nosso grupo de homens, que está fazendo diferença não só aqui, mas também lá fora, nos locais de trabalho. Temos muitos testemunhos maravilhosos de que isso tenha acontecido para a honra e glória do Senhor, porque aqui nós somos soldados, estamos sendo preparados para a guerra, e a guerra lá fora, ela é muito cruel, e só na presença do Senhor é que a gente consegue fazer a diferença, porque vamos ser perseguidos, pisinhados, debochados, mas isso não deve nos abater, muito ao contrário, deve nos fortalecer. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe. Queria chamar o pastor Navarrete, vamos encerrar, e também o nosso pastor Marco Antônio, se o senhor puder vir aqui também, precisamos também implementar a bênção e encerrar. Tem uma
uma frase de um teólogo russo que eu gosto muito, Alexander Mien, onde ele fala que a melhor batalha espiritual que tem é a vida piedosa, pois essa cala a boca do diabo que nos acusa. Então, é que a gente possa sair daqui com esse desafio de exercermos uma vida piedosa, não só aqui dentro, mas lá fora, no trabalho, dentro do lar, né, que a gente possa ter essa vida de piedade. Né? Eu fui procurado antes de iniciar o culto pelo nosso irmão Gleison, e ele fez questão de vir aqui e agradecer. Falou: pastor, a hora que você tiver a oportunidade, agradeça aos homens pela oração. Quando a minha esposa estava enferma, né, eu tive a certeza, né, de que a igreja estava junto comigo, os homens estavam junto comigo em oração. Então, o irmão Gleison mandou agradecer pelas orações em relação à esposa dele, a Mariana. Né? E eu vou... Oi? Tá. Só para a gente conhecer como o Gleison está chegando e a Mariana. Gleison, fique de pé só para a gente te conhecer. Esse é o Gleison, depois o cumprimento ali dentro do protocolo. Obrigado, Gleison, a gente te agradece. Eu vou entregar, pedir para o pastor fazer essa oração final e impetrar a bênção para a gente. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Boa noite a todos. Pastor Fábio, obrigado pelo alimento espiritual dessa noite, provocativo, desafiador. Deus abençoe. Muito obrigado. Oremos, queridos. Pai Santo, Deus amado, nós te adoramos, Senhor. Só há um Deus, Deus vivo, só há um que pode ser de fato considerado e adorado como Deus, e este Deus é o Senhor que se revelou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Te louvamos porque estávamos em trevas e o Senhor nos trouxe para a luz. Éramos escravos, ó Deus, de nós mesmos, deste mundo, de Satanás, e hoje nós somos escravos do Senhor Jesus, que tanta alegria e paz traz ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que recebemos, que nos desafia, Senhor, a uma piedade prática, confrontadora com a cultura em que nós estamos inseridos, ó Deus, e assim nós te pedimos que nos aumente, acrescente cada vez mais a sabedoria que nós precisamos, ó Deus, para compreender o Teu Evangelho em todas as suas implicações e vivermos este Evangelho em todos os desafios da vida prática, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, assim, fortalecer a fé dos homens desta igreja, para que nós possamos, Senhor, ser testemunhas vivas do Senhor, ó Pai, em vidas piedosas, de temor, de reverência ao Senhor, de amor a Ti, ó Pai, vidas coerentes com a Tua palavra, Senhor, que nós sejamos, de fato, o que uma nova criatura deve ser, como chefes de família, como profissionais, como pais, como irmãos, como filhos, ó Deus, que a Tua presença em nós faça toda a diferença, Senhor. Oramos, ó Deus, por esse grupo de homens nessa pandemia, Senhor, com tantos desafios que todos nós temos enfrentado. Que o Senhor sustente a nossa fé, Senhor. Que o Senhor sustente-nos emocionalmente também, para que nós possamos permanecer firmes, conduzirmos, ó Deus, nossas famílias em meio a esse grande deserto, conduzirmos como liderança masculina esta igreja, Senhor, durante esse tempo de provação, e que quando ele passar, quando ele acabar, Senhor, nós, nossas famílias, nossa igreja, por incrível que pareça, estejamos melhores do que estávamos antes disso tudo acontecer. Não pelos nossos méritos, mas pelo poder do Teu Espírito Santo que vive, reina e transforma o nosso coração. Despede-nos, ó Deus, com a Tua paz, com a Tua bênção nesta noite, ó Pai, leva-nos aos nossos lares e oramos uma vez mais, ó Deus, para que o Senhor proteja a todos aqui desta enfermidade tão complicada que é a Covid, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que sejamos preservados dela e se contrairmos, ó Deus, que o Senhor nos cure, porque a nossa confiança está no Senhor.
Pedimos que abençoe nossos irmãos que estão lutando com a Covid, o missionário Gino, a Tati, ó Deus, reverendo Rogério, que pregou aqui para os homens recentemente, com a sua esposa Ana Maria. Abençoe, Senhor, nosso presbítero Amaro na sua recuperação e com ele todos os demais que ficaram com alguma sequela em tratamento, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo com tantos casos na nossa igreja, o Senhor tem preservado a vida de todos nós. Nós reconhecemos a Tua presença e a mão do Senhor nos guardando nesse tempo difícil. Guarda-nos, ó Deus, com a Tua bênção, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Homens do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai que está nos céus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, seja com o seu coração, com a sua família, com esta igreja, com todo o povo de Deus, onde este se encontrar, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, até a próxima, na última terça-feira do mês de junho. Fiquem ligados, e quem não está ainda no grupo dos Javalis, procure o pastor Nabarrete, que ele vai colocar. Eu acho que você ainda não está. Já está? Está? É? Beleza? Quem não tiver, ali a gente tem todas as informações necessárias. Deus abençoe vocês, uma ótima continuação de semana e até a próxima, em nome de Jesus.